Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 24 de março do ano de 2017, e o nosso tema hoje é magia negra. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda. Bom, vamos lá. Uma das informações mais corriqueiras em magia é que magia não tem cor. O qualificativo de uma magia não está associado à sua cor, mas sim à moralidade e à intencionalidade daquele que a pratica. Essa é uma visão muito comum dentro das comunidades que estudam magia. Pelo menos eu vejo muita gente no Facebook, participa de vários grupos de magia, tratando essa questão dessa forma. Mas para mim isso é um erro, e um erro básico. Por quê? Porque a gente aprende trabalhando com a espiritualidade que toda a energia possui sua cor. Um trabalho de desobsessão movimenta energias enegrecidas, fluidos pesados, densos, eles são escuros. Quem já trabalhou numa câmara de passe sabe que os fluidos são luminosos. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que me disseram assim: eu estava tomando passe de olho fechado e de repente parece que eu vi a mão do médium passando sobre mim, mesmo com os olhos fechados, e ela parecia se iluminar, ela parecia ter uma irradiação. Então, uma coisa que eu aprendi cedo em espiritualidade é que todo movimento energético, seja de natureza espiritual ou psíquica, ele produz luz, ele tem a sua coloração. Então, para mim, magia tem cor, sim. E quando nós falamos em magia negra, nós estamos falando num assunto que é muito amplo, que comporta muitas escolas e muitas visões diferentes. A visão que vai nortear essa reflexão é aquela visão clássica que diz que magia negra é um tipo de magia feita para prejudicar uma pessoa. E aqui nós não vamos entrar em relativismos morais, que também são muito comuns nas comunidades magísticas, né? O que é bom para você pode ser ruim para mim, etc. Não. A gente trabalha na Umbanda dentro de uma lei moral, de leis universais, então nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Então nós não vamos aqui nos prender nesses relativismos, ok? Então magia negra é qualquer procedimento magístico feito com a intenção de prejudicar uma pessoa. Isso pode aparecer também na Umbanda com o nome de demanda, né? Essencialmente é a mesma coisa. Muito bem, eu vou narrar para vocês um caso real, uma história verídica, onde eu atuei como médium para desfazer um trabalho de magia negra. Aliás, se vocês consultarem o livro Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda, do Leal de Souza, vocês vão ver o tempo todo a afirmação do Leal de Souza de que a Umbanda surgiu para combater os trabalhos de magia negra. Então hoje isso não se comenta muito nos terreiros, mas basta a gente pegar esse livro que é histórico, até onde a gente sabe é o livro mais antigo sobre Umbanda que nós conhecemos, e lá está muito claro a afirmação de que a Umbanda ela vem para combater esses trabalhos de magia negra. Muito bem, o caso é o seguinte: uma moça procurou o terreiro em busca de ajuda. Ela já tinha visitado o terreiro em outras ocasiões, mas acabava sumindo, depois voltava e assim ia. Muito bem, determinado dia, ela chegou para ser atendida no trabalho de passes, no trabalho de preto velho, e as entidades falaram: filha, espera para depois, você fica por último. Vamos atender todo mundo e depois nós vamos atender você. Muito bem, eu incorporei, atendi o trabalho normal, terminou a sessão, só que ao invés da gente fazer o encerramento tradicional, o preto velho que comandava o trabalho falou assim: olha, abre os portões para todas as pessoas irem embora e essa filha fica que agora nós vamos fazer o trabalho. Ali eu entendi que de fato a coisa era muito séria, porque sequer a gira foi encerrada. Abriu-se as portas, as pessoas foram embora, essa moça ficou. Então o preto velho chamou essa moça para perto e escolheu alguns médiuns. Entre esses médiuns, eu.
E ele disse, olha, vou fazer o puxado de algumas entidades que estão acompanhando essa filha e vocês vão fazer o puxado e aí vem a pessoa, ele escolheu algumas pessoas para conversar com a entidade. Muito bem. Então eu e mais uma outra médium fomos os primeiros a manifestar entidades que claramente se mostravam muito inferiores, mas muito inferiores mesmo. Com o passar do tempo, praticamente todos os médiuns da corrente incorporaram. Ou seja, havia mais ou menos ali 8 manifestações simultâneas acontecendo em torno dessa moça. Após essa primeira fase do trabalho, onde essas entidades foram puxadas, para receber pelo menos um mínimo de esclarecimento, essas entidades foram embora, nós todos nos recompusemos. Eu comecei a sentir imediatamente um mal-estar muito grande no meu estômago, mas muito grande mesmo. Então o preto velho falou, filho, vem cá. E eu já estava trêmulo a essa hora, de tanto que o meu estômago estava ruim. E ele falou, filho, não preocupa, eu estou aqui, pode ficar calmo, mas coloca para fora, deixa sair isso que está dentro de você. Então eu relaxei e o vômito veio com a força incontrolável. Mas se você já vomitou, e claro que você já vomitou, você sabe que vômito é uma coisa muito caótica, né? Respinga para todo lado, voa para todo lado, não é? Olha que interessante, eu vomitei uma gosma. Parecia uma água viva. Já viu água viva na praia? Parecia uma água viva. Era uma gosma transparente, meio esbranquiçada, com manchas vermelho e que tinha um odor terrível. O curioso é que eu não sentia cheiro, até porque o meu olfato é meio ruim mesmo, mas eu não estava sentindo cheiro. Porém, as pessoas ali em torno disseram que estava um cheiro de coisa podre. E eu próprio olhei aquilo bem de perto e pensei, nossa, o que é isso que eu vomitei? Porque o que eu comi para gerar isso? Imagina uma espécie de uma água viva, mais ou menos tamanho de uma mão, transparente, mas com alguns lugares toda esbranquiçada, com algo vermelho escuro dentro. Foi isso que eu vomitei. Isso eu vomitei, eu estou falando isso para vocês. Aconteceu comigo, ninguém me contou. E assim que eu vomitei, passou aquela sensação negativa, eu fui lá, o preto velho me deu um passe, eu voltei ao normal. Ele então me chamou no cantinho e falou assim, filho, isso que você vomitou era o que estava dentro da filha. E eu falei, mas como? O que aconteceu? E aí ele me explicou, olha, os espíritos pegaram o que estava na barriga dela e materializaram na sua, para que você pudesse colocar para fora e assim o trabalho ser desfeito. E eu fiquei vivamente impressionado, porque nunca isso tinha acontecido antes, nunca vi nada desse tipo. E aí ele me contou, ele falou, olha, o companheiro dela não é flor que se cheira. Ela quis terminar o namoro, mas ele não aceitou. Então, para se vingar dela, ele procurou um médium que trabalha com essas forças negativas e esse médium pegou e fez um trabalho. E eu perguntei, mas como é esse trabalho? E eu não vou narrar aqui para vocês, porque às vezes eu me impressiono com alguns comentários de algumas pessoas que escutam as minhas reflexões e quando eu chego nessa parte, eles ficam meio assim ansiosos para querer saber, e como eu não quero que nenhum idiota escute isso e tente fazer igual, então eu não vou narrar, vocês me perdoem por isso. Mas em essência foi feito um trabalho, e esse trabalho foi feito dentro do cemitério. As entidades negativas e inferiores que trabalham com esse médium pegou esse trabalho material e tirou a sua contraparte energética. Ou seja, como se fosse uma reprodução daquele trabalho físico, mas no seu campo espiritual. Espero que tenha dado para entender. Levaram essa energia densa e nociva e enfiaram isso dentro da barriga da moça. A partir de então, ela começou a ter enorme dificuldade para dormir, muita dificuldade para comer,
Ela me contou depois da sessão que ela chegou a fazer endoscopia e que nada foi encontrado e que ainda assim ela vomitava frequentemente. Então, ela almoçava, ela jantava e ela vomitava o tempo todo. Então ela estava ficando anêmica, ficando enfraquecida, porque os alimentos não paravam no seu estômago. E ela sentia aquele desconforto, aquela dor. E ela me disse que naquele momento em que eu vomitei aquele trabalho, a dor no estômago dela cessou imediatamente. Ela ficou muito feliz com o trabalho que foi feito, agradeceu a gente bastante e depois nunca mais eu a vi. Mas e o trabalho que estava lá no chão? A entidade chefe do terreiro veio, fez um círculo de pólvora, pôs fogo em torno, depois retiraram aquela substância com a pá e jogaram no lixo, já totalmente neutralizada. Então essa experiência que eu estou contando para vocês é uma experiência que eu vivi, que eu participei, que eu pude colaborar. Então eu não tenho a menor dúvida de que magia negra existe sim. Isso que eu falei é apenas um exemplo. Existem muitas e muitas formas de se trabalhar energeticamente, que é isso que nós chamamos de magia, de uma forma negativa e que afete as pessoas. Agora, temos que ficar com medo da magia negra? A resposta é não. Porque um dos campos em que a magia mais atua é no medo das pessoas. Então a gente não precisa ter medo. O que a gente tem que fazer é se apegar na fé. Essa moça, ela não tinha uma fé robusta, não tinha um hábito de orar, não era uma pessoa caridosa, era uma pessoa simplesmente voltada para as necessidades do mundo material, os prazeres do mundo material, enfim, ela não tinha nenhuma proteção espiritual, nenhuma. Então, é importante a gente entender isso, que a magia ela funciona, mas ela não funciona de forma arbitrária, ela não sai subjugando as pessoas. Quando há um impacto dessa natureza, porque o indivíduo está com suas proteções muito baixas, pode ter certeza que é um indivíduo que não ora, é um indivíduo que não tem uma fé verdadeira, não é uma pessoa caridosa, não é uma pessoa que se importa com o próximo, é gente fechado, que olha só para o próprio umbigo. Então existem características, e características muito claras que definem esse tipo de comportamento. Então essas coisas não são do nada, né, que acontece. É bom a gente frisar isso. E o que eu quero dizer para as pessoas que procuram trabalhos de magia negra, tá? Porque a gente vê anúncios, né, no Facebook, blogs, muita gente, né, dizendo que trabalha, e eu posso afirmar seguramente que a grande maioria dessas pessoas são picaretas. É gente que quer apenas dinheiro. Porque essas pessoas que de fato têm a mão, têm o conhecimento para fazer esses trabalhos espirituais, não ficam colocando anúncio em poste, não ficam oferecendo amarrações por R$50. Essas pessoas não fazem isso. O trabalho dessas pessoas é a própria propaganda delas. E elas sempre têm os seus clientes interessados nisso. Então, se você está interessado em magia negra, você já está cometendo um erro, mas pelo menos não seja explorado por essas pessoas que vendem anúncio no Facebook e no fim não são nada. Agora eu vou aproveitar e vou contar um outro caso para vocês. Eu estava no terreiro, dessa vez eu ainda era na assistência e eu estava observando o atendimento. Uma senhora que estava do meu lado começou a puxar conversa comigo. E eu odeio gente que conversa em terreiro. A minha vontade é de bater, porque eu não entendo como a pessoa pode ir para um terreiro, que é um lugar sagrado, num momento sagrado, e começar a conversar. E a pessoa começou a conversar e eu tentando, sim, educadamente, mas mostrar para ela que eu não estava muito interessada na conversa. Até que em determinado momento ela me fisgou. Ela falou assim: olha, na última vez que eu vim aqui, o preto velho, quando foi me dar a passe, não colocou a mão na minha coroa. Aí eu fiquei curioso e perguntei por quê. Porque ele sabe da minha força espiritual. Não é qualquer um que põe a mão na minha coroa não, meu filho. E aquele diálogo me interessou. Aí eu mesmo esqueci da gíria, esqueci do terreiro e fiquei olhando para ela.
E ela foi me contando, ela falou, olha, eu era médium, eu trabalhei durante muitos anos, e eu era uma feiticeira muito famosa aqui em Uberaba. Não é qualquer um que se atrevia a entrar no meu caminho não, meu filho. Que eu fazia muita caridade, ajudava muitas pessoas, mas se alguém atravessasse o meu caminho, para eu deixar de cama também não custava nada. E aquele relato me impressionou vivamente, porque até aquele momento eu nunca tinha conhecido pessoalmente alguém que tivesse uma experiência lidando com essas forças negativas e assumir isso com toda a naturalidade do mundo. Então ela me contou vários feitos que ela fez, pessoas da própria família dela que ela derrubou, inclusive uma sobrinha que em certa época tinha invocado com o filho dela, que era casado, e ela foi deixou a moça de cama, e ela foi narrando as suas peripécias. Bom, aí chega um momento do relato que ela fala, mas já tem uns 5 anos que eu não trabalho, os meus próprios guias pediram para que eu não trabalhasse, porque eu sofri um AVC, ela andava toda torta de um lado, mancando, eu tenho pressão alta, comecei a ter trombose nas pernas, estou com um problema no coração, tenho úlcera, e eu fiquei impressionado com a quantidade de coisas que essa mulher tinha pelo fato dela estar viva ainda, porque ela tinha uma lista imensa de doenças que afetavam o seu funcionamento, né, a sua vida. E eu fiquei impressionado com aquele, ainda escutando a conversa, chegou a vez dela ser atendida. Ela então levantou, pediu licença e foi tomar passe. Era uma gira de caboclo. Quando ela entra dentro do terreiro, que ela se posiciona em frente ao caboclo, qual a primeira coisa que o caboclo faz? Ele pega e põe a mão na cabeça dela. Mas põe a mão na cabeça dela sem cerimônia alguma. E naquele momento eu pensei, ué, então pois. E aí o chefe do terreiro, caboclo incorporado, que estava muito longe de onde nós estávamos conversando, ele levantou, chegou até o meio do terreiro, parou, me olhou nos olhos, pediu uma pemba, foi atrás dessa senhora e escreveu no chão, Lei do Retorno, dessa ninguém escapa. Eu achei isso incrível, porque foi a prova clara de que de alguma forma ele tinha ouvido a conversa ou alguma outra entidade disse a ele a conversa que nós estávamos tendo, daquela senhora que estava toda torta, com a vida toda fodida e ainda assim se vangloriando de ter sido uma médium excelente, de ter sido uma feiticeira, de ter colocado as pessoas de cama. E esse caboclo veio e trouxe uma lição ali, a lei do retorno. Lembra que no começo desse áudio eu disse que nós não íamos relativizar a moral, porque dentro da Umbanda a gente tem uma moral, a gente tem as leis divinas, a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado? Então, uma dessas leis é a lei do retorno. A lei do retorno prediz que todas as nossas ações, além de gerarem consequências, que é uma outra lei, lei de causa e efeito, elas geram um retorno energético para nós, que pode ser no momento em que se está fazendo ou pode ser a longo prazo. E esse retorno nós chamamos de lei do retorno. Então aquele que faz o bem, que auxilia as pessoas, quem planta o bem, a paz, o amor, a caridade na sua caminhada, terá como retorno esses valores. Aquele que planta a maldade, o ódio, a raiva, encontra do mesmo jeito esse retorno. Ou seja, cada um vai colher aquilo que planta. Essa é a lei que estabiliza a vida. Então, se você está procurando uma pessoa para mexer com magia negra, uma dica eu já te dei. Foge desses caras que colocam cartaz em poste, que anuncia amarração por R$50 no Facebook, porque isso aí é enganação. Mas se ainda assim você estiver propenso a procurar alguém que faça magia negra, lembre-se da lei do retorno. Você vai lá hoje pedir o mal para alguém, isso vai retornar para você. Ninguém vai te impedir. Espírito nenhum vai se materializar na sua frente para dizer não faça. Mas você não está consciente hoje do mal que você está fazendo? Então tenha consciência também quando esse mal retornar para a sua vida. E principalmente, não reclame, não chore, não se desespere. Porque se você está plantando semente da maldade, não estranhe quando o retorno chegar em forma de tempestade. Então isso precisa ficar claro.
É muito lindo falar no Facebook, eu sou um mago negro, eu sou fodão, eu faço isso, eu faço aquilo. Muito bem. Se você fizer mesmo, saiba que todo esse mal que você está causando aos outros, um dia retornará para você. A lei divina não pode ser barganhada, ela não pode ser driblada. Então, que nós tenhamos consciência disso, porque, em resumo, magia negra é dar tiro no próprio pé. Não há ninguém que mexa com magia negra, que chegue ao fim da vida bem, saudável, feliz, rico. A pessoa pode sim acontecer dela conseguir uma situação financeira invejável, mas a gente sempre vê, é assassinado, é sequestrado, morre de doença muito severa, perde tudo, chega na miséria. O retorno ele cobra. Então lembre-se sempre do exemplo dessa senhora, que chegou lá no terreiro quase que arrastando, com a saúde toda debilitada, mas ainda assim se gabando de ter sido uma grande feiticeira. Olha a vida cobrando o seu preço, conforme o próprio caboclo ensinou pra gente. E que isso sirva para as nossas reflexões. Agora apenas um adendo. Vamos supor que você foi vítima de alguma magia negra, você supõe que você foi vítima de uma magia negra. O que fazer? Primeiro de tudo, ore. Ore muito, com fé, com força, com vontade, principalmente antes de dormir. E procure um terreiro. Peça ajuda aos guias, aos pretos velhos, caboclos, a todas as linhas que trabalham naquela casa, porque a Umbanda existe para combater esses trabalhos negativos que apenas aprisionam a alma humana e não podem levar ninguém a lugar algum. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/medium de Umbanda. Um abraço a todos.